não têm acesso à informação, por isso que é bom entrevistas como essa para levar essa informação para as pessoas. E o labrador também eu sei que é usado como cachorro de polícia. No que ele é usado pela polícia? É um cachorro de resgate, né? Ele é um cachorro que é usado muito para resgate em acidentes, como a gente viu muito no 11 de setembro. Ele tem um bom olfato também, né? Exatamente. Então ele é um cachorro que é usado muito para resgate e para farejamento de droga. E o que é um cão alfa? Então, um cão alfa, no caso, por exemplo, para guia de cego, né, para esse propósito de guia de cego, sim, é um cão que ele tem que ser extremamente confiante, extremamente seguro, ele não pode ter nenhum tipo de medo, ele não pode estranhar nada, nem barulhos, nem cheiros. Porque enfim, ele vai estar nos mais distintos lugares. Exato, né? Ele vai ser treinado para enfrentar o mais diverso tipo de situação, né? Na rua, dentro de um ônibus. Respeitar um farol que fecha, saber distinguir cores. Barulhos, ele pode estar numa rua e estourar uma bomba, uma coisa desse tipo. E ele não pode, evidentemente, né, apresentar nenhum tipo de reação a isso. Até mesmo uma fêmea. No caso de um macho ser usado como guia de cego, uma fêmea tem que ter um total controle. Tem que ser um cachorro extremamente equilibrado, tá entendendo? Seria, talvez a tradução mais correta para isso seria isso. Um cão para ser guia de cego, ele tem que ser um labrador totalmente equilibrado. E quantos filhotes, em média, um labrador tem? Bom, via de regra, o recorde deve ter sido 14, não há registro oficial sobre isso. Sim. Mas, em média, são de 6 a 7 filhotes. Uma ninhada boa, eu diria que seria uma ninhada de 6 filhotes. É uma ninhada onde tem teta para todo mundo mamar, é uma ninhada que você consegue administrar ela de forma tranquila, né? Roberto, além de criador, você é árbitro. Comenta um pouco mais pra gente sobre o padrão da raça labrador. Ok, vamos lá então. Bom, todo cachorro começa pela cabeça, né? Você, para examinar um cão, você começa sempre pela tipicidade da cabeça. A cabeça tem que ser típica, então quando você olhar para um labrador, ele tem que parecer um labrador, tá? Então o que é um labrador? Ele tem sempre esse olhar meigo, esse olhar dócil, né? Essa cara de pedão, né? De coitadinho, né? Que eles não são muito coitadinho, mas enfim, né? Então ele tem que ter sempre esse olhar dócil. O olho tem que ser sempre da cor avelã. Nos chocolates é permitido uma coloração um pouco mais clara, né? A cor de pelagem, os pretos são pretos, os chocolates são chocolates. O chocolate é permitido esse tom de chocolate ou até um pouquinho mais claro, não muito mais claro do que isso, né? Jamais qualquer tipo de branco, né? Não, isso na verdade é permitido pelo padrão, uma pequena mancha branca no peito, porém é indesejável, tá? É permitido, porém indesejável, né? Então você tem, basicamente, né? Nos pretos, trufas, pálpebras e comisturas labiais pretas. Nos chocolates, pálpebras, trufa e comisturas labiais na cor chocolate, tá? E nos amarelos, ele segue a mesma regra do preto. Ele tem que ter pálpebras, trufa e comisturas labiais negras também, tá? Então, a orelha, ela normalmente, você pegando a orelha aqui, você medindo aqui, ela tem que ultrapassar aqui o canto inferior interno do olho, tá? O que eu posso mais falar da cabeça? O crânio tem que ser largo, o focinho também, tem que ter um focinho poderoso. A proporção crânio e focinho é de 50 a 50, ou seja, o tamanho do focinho é relativo ao tamanho do crânio, ok? Vamos passar para outra, né? O peito dele, os labradores, eles têm que ter essa parte que a gente chama de externo bem desenvolvido, que seria exatamente a ponta do externo, que é aqui. Você vê que ele tem um peito aqui grande, tá? Falando das patas, tá? Normalmente, essa profundidade de peito aqui embaixo, ela tem que ultrapassar o cotovelo. Então você veja que esse animal, ele tem o cotovelo aqui e a profundidade de peito está bem abaixo. Isso tem que ultrapassar 1 a 2 centímetros, tá? As patas, você tem que ter metacarpos aqui um pouco flexíveis. Eles não podem ser tão pouco retos
e nem tão pouco virados para frente. Então eles têm que ser um pouco assim flexíveis, tá? Os dedos, quando a pata no chão, ele tem que ter uma pata que a gente chama pata de gato, né? Dedos de gato, que são fechados. E quando abertas, isso é uma característica da raça, por ele ser um cão nadador, ele é uma das poucas raças que tem essa membrana interdigital, que na verdade é uma nadadeira, né? A pata do labrador é uma nadadeira. Vocês veem, não sei se dá para perceber bem que ele tem essa membrana no meio dos dedos. Que é justamente para ajudar... Para auxiliar na hora quando ele está nadando, né? Analisando a função do labrador, né, já que a gente começou a falar da função da membrana interdigital, né, a gente vai verificar também que ele tem pelo e subpelo. O que significa isso? Ele tem o pelo que são essa pelagem mais comprida e o subpelo que é essa lã que você tem embaixo. Por que isso? Porque ele é um cão que nada em águas geladas e ele tem que ter essa característica de pelagem, de certa forma, impermeável. Porque ele nada no frio. Então, o quanto menos a água gelada atingir a pelagem, mais tempo ele vai conseguir permanecer dentro da água gelada. O labrador deve ter as costelas arqueadas em barril. O que quer dizer isso? Muita gente pensa que a costela arqueada em barril seria um barril aqui. Que isso seria o barril. Na verdade, não é isso. Na verdade, é um barril você olhando de frente. Então, você teria aqui a parte de cima do barril, a parte de baixo e isso aqui arqueado em barril. Como se fosse um barril, você olhasse um barrilzinho aqui de frente. Justamente com a função de flutuar, né? Exatamente. O que acaba acontecendo? Por que esse formato? Porque com esse formato, você vai ter muito espaço para abrigar pulmões poderosos que vão ter a função de estanque de ar, que vão ajudar o cachorro a permanecer na água por muito mais tempo, exercendo gastando uma energia menor possível. Então é como se ele fosse uma boia natural. Então o labrador ele sempre trabalha com muito ar dentro do pulmão. Isso que permite com que ele nade grandes distâncias e longos períodos, né? Como função de recolhedor tanto de terra como de água, né? Outra característica da raça muito importante, né? É a questão da cauda de lontra. Por que essa cauda de lontra, tá? Ela tem que ser curta, ela não pode alcançar o jarrete. Isso é um princípio da raça também. Cães que têm a cauda maior do que o jarrete, que seria isso aqui, tá? O jarrete seria isso, na verdade, né? Que ultrapassam a ponta do jarrete, que a gente chama, eles são atípicos, tá? Já tem um problema, é uma falta grave, né? A cauda de lontra, é uma cauda de lontra, como eu disse, ela é grossa na base, afinando para a ponta, tá? E ela é coberta de pelos e ela serve de leme quando o cão está dentro da água. Isso é super importante também para o cão dentro da função dele, né? O labrador, ele, como eu já disse, costelas arqueadas em barril, né? Ele é um cão que, pelo padrão, ele tem que ter o lombo curto, ou seja, em inglês a gente chama de short couple, que seria exatamente essa parte. Para quem quer medir um labrador à altura, tá? Você tem no padrão isso especificado, mas para machos, por exemplo, é de 56 a 57 centímetros na cernelha. O que vem ser a cernelha? A cernelha é justamente onde você vai juntar, né, nessa vértebra aqui, onde você tem a junção do pescoço com o dorso. Então, aqui está a cernelha. A cernelha é a parte mais alta do dorso, da linha superior, aliás, tá? Isso aqui seria a linha superior. A linha superior é composta pelo dorso, pelo lombo e mais para trás aqui pelo